Bem-vindos à aula de orientação a objetos. Eu sou o professor Wilson Lourenço. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre orientação a objetos e um pouquinho sobre alguns diagramas da UML também. A orientação a objetos significa organizar o mundo real com uma coleção de objetos. Então, a ideia é que nós agora tenhamos os sistemas organizados por objetos. Então, tem um objeto chamado cliente, um objeto chamado fornecedores, um objeto chamado produtos e por aí vai. Esses objetos eles podem ser abstratos ou reais. Reais é aquilo que é palpável, é tangível, né, a gente consegue pegar, e abstratos são aqueles objetos que não são reais, a gente não consegue pegar. Por exemplo, a utilização de veículos, alguma coisa assim que eu vi um objeto com o nome de uma situação, né, não é uma coisa real. Os dados e as funções que processos estão separados e o conceito de orientação a objetos une essas estruturas para que elas convivam com o objetivo de atender aos requisitos do sistema. Um objeto ele é caracterizado por atributos e ter atributos e métodos. Né? O que são, né, atributos e métodos? Um objeto ele na verdade, o que você precisa entender é que o que você precisa entender é que não foram criados novos métodos, né? O que já existia continua existindo, né? Ninguém reinventou a roda. Lá atrás nós chamávamos de variáveis e parâmetros, né? Todas as funções esperavam parâmetros e funções. Agora a gente passa a chamar de atributos e o que a gente chamava de funções a gente passa a chamar de métodos. Então, o que era variável ou parâmetro, né, de uma função, a gente passa a chamar de atributos. E o que era função, a gente passa a chamar isso de método. Então, todo objeto tem atributos, né, tem métodos, os atributos são as características, né, os métodos são as funcionalidades, são as ações, são as funções. Tem que ter pelo menos um atributo identificador, né, que é um atributo que identifica aquele determinado objeto. Por exemplo, se eu crio um objeto chamado clientes, eu preciso colocar o CPF lá no meio dos atributos, porque eu consigo identificar um determinado cliente. Então tem que ter pelo menos um atributo identificador. Se você tem atributos, métodos e pelo menos um atributo identificador, você tem um objeto. Um exemplo aqui do cachorro. Né? O cachorro, os atributos do cachorro: nome, peso, cor do pelo, né? Os métodos, que seriam as funcionalidades. Se eu criasse um objeto chamado cachorro, latir, abanar, correr, e pelo menos um atributo identificador, que é o pedigree, que é um valor único. Né? Lá atrás a gente chamava de função, agora a gente passa a chamar de método. Lá atrás a gente chamava de variáveis ou parâmetros, a gente passa agora a chamar de atributo. Vou pegar um exemplo. Eu tenho o cálculo do dígito verificador. O que é o dígito verificador? É aquele dígitozinho que vai depois lá do RG. Tem um RG e tem um númerozinho lá no final. Esse cálculo de dígito verificador, não lembro agora qual é o algoritmo matemático, mas vocês acham isso fácil. Digamos que você pega o primeiro número, você pega o número do RG, né? Pega o primeiro número, divide pelo segundo, multiplica pelo terceiro, subtrai pelo quarto, e por aí você vai fazendo essa brincadeira, uma jogada assim, e tem que dar um resultado. O resultado, na verdade, é aquele número do dígito verificador. Então eu tenho, se o número aqui do resultado for diferente do número que você colocou no dígito verificador, o sistema, essa função, né, geralmente é uma função que faz isso, emite uma mensagem lá: olha, no número do RG é incorreto, digite seu número novamente. O sistema não sabe qual é o seu número correto, mas ele sabe que aquele cálculo não bateu. Antigamente nós chamávamos isso de função, era uma funcionalidade. Se eu fosse criar um objeto clientes, eu ia criar um método dentro do meu objeto clientes e colocaria o nome do método lá de calcular dígito verificador. Então, ninguém reinventou a roda, né? Só houve uma maior organização dos sistemas. Digamos que eu tenho que emitir um relatório dos funcionários que tiveram mais de 3 atestados no ano de 2014. Como eu criei meu sistema orientado a objetos por objetos,
eu tenho um objeto clientes, um objeto funcionários, um objeto fornecedores, é óbvio que eu vou criar esse método, e é uma funcionalidade nova que não tem no meu sistema, é um método novo, né, que eu tenho que criar, e eu vou criar esse método lá no objeto clientes. Eu não vou criar esse método, aliás, no objeto funcionários. Eu não vou criar esse método no objeto fornecedores ou no outro objeto. É um método para gerar, para que eu preciso saber quem foram os funcionários que entraram com mais de 3 atestados no ano de 2014. Eu vou criar, obviamente, no objeto funcionários, não vou criar no objeto fornecedores, enfim. Então eu crio uma organização no sistema que vai, né, deu pau no relatório, por exemplo, deu erro no relatório que mostra quais são os fornecedores que foram descadastrados em 2012. Eu não preciso procurar isso no objeto clientes, no objeto produtos, no objeto funcionários. Eu vou direto lá no objeto fornecedores, porque eu sei que essa funcionalidade é de lá. Então tem um método lá no objeto fornecedores para gerar esse relatório, né? Não vou achar, não preciso perder tempo procurando isso em outro lugar. Então, os sistemas estavam muito grandes, havia uma bagunça muito grande antes da orientação a objeto, e estava difícil de dar manutenção, etc. Então, a orientação a objeto vem para isso, para criar uma maior organização dentro dos sistemas. E aqui o exemplo do objeto aluno, né? Eu tenho um atributo identificador, eu tenho que ter pelo menos um atributo identificador, pode ter mais que um. Alguns outros atributos, nome, endereço, telefone, e os métodos aqui, incluir dados de um novo aluno, alterar os dados do aluno existente, excluir dados do aluno, e por aí vai. Então eu vou criando métodos, né, à medida que eu vou precisando. Há necessidade de uma nova funcionalidade no sistema. Eu procuro, né, qual é o melhor objeto para colocar isso, né, de acordo com a tal funcionalidade, vou lá e vou criando novos métodos. Um objeto pode representar elementos tangíveis, né, aquilo que você consegue tocar, né, aquilo que existe. Um livro, uma mesa. Então, a esses objetos tangíveis, nós também dizemos que são objetos do mundo real, né, que existem, né, que são físicos, que eu consigo tocar. Né, e objetos intangíveis, ou seja, que eu não consigo tocar, como eventos ou interações. Como exemplo, eles citam, né, a Copa do Mundo, enfim, entrega do Oscar, uma transação efetuada no caixa eletrônico. A esses objetos nós também chamamos de objetos abstratos. Né? Por exemplo, o pessoal dessas empresas de telefonia pega lá o veículo de manhã e vai fazer, né, conserto aí em uma série de clientes, né, instalações, etc. Todo dia o cara chega lá, anota uma planilha, o carro que ele pegou, o percurso que ele vai fazer, os clientes que ele vai visitar. A essa situação, né, nós chamamos de, esse evento, né, nós chamamos de podemos chamar de utilização de veículos. Eu posso criar um objeto chamado de utilização de veículos, e isso seria um objeto abstrato, não é uma coisa que eu consigo pegar. O carro é físico, o motorista é físico, eles são objetos tangíveis, mas eu estou falando de criar um terceiro objeto chamado utilização de veículos. Então, nesse caso, seria um objeto abstrato, né? Um objeto intangível. Eu não consigo tocar, ok? Não consigo pegar. Características básicas. Então, todo objeto, em relação à identidade, né? A propriedade que distingue o objeto dos demais objetos, um identificador associado ao objeto no momento em que ele é criado e permanece com ele durante sua existência. Então, por exemplo, o cliente tem lá o número do CPF dele, enquanto ele existir, aquele número não muda, né? O atributo, que é o atributo identificador, não vai mudar nunca. Né? Comportamento. O que é o comportamento do objeto? As operações que podem ser executadas por meio dos métodos que o objeto possui. Quais são os métodos que ele tem? Né? O que eu consigo fazer com esse objeto? Esse objeto cliente aqui eu consigo cadastrar cliente, consigo alterar cliente, consigo excluir cliente, e por aí vai. Né? Nenhum objeto existe, né, isoladamente. Os objetos são sempre uns ligados aos outros, vocês vão entender isso mais adiante, lá no diagrama de classes. Um objeto interage com outros objetos atuando sobre eles ou sofrendo ação. O comportamento de um objeto é completamente definido pelas suas ações. E o comportamento de um objeto age e reage
nos termos de suas mudanças de estado e passagem de mensagens. Mudança de estado, cada vez que eu altero o valor de um atributo, eu digo que eu mudei o estado de um objeto. Ou, por exemplo, que eu mandei executar um método, mandei executar um outro método. Cada instante, o objeto está em um estado. Se eu vou lá e mudo só o valor de um atributo de um objeto, eu digo que eu mudei o seu estado. O que é o estado? Né? Os valores dos seus atributos e o status das operações que o objeto executou. Então, dependendo do que ele já fez ou que ele não fez, eu digo que ele está num determinado estado. Eu mudei o estado quando, por exemplo, eu mando executar um novo método, ou eu mando isso mudar o valor de um determinado atributo. Né? Comportamentos são os métodos, eu chamo de o comportamento do objeto, e identidade, né? Aquele conjunto de atributos que eu consigo dizer, olha, aquilo ali é um martelo, né? Porque ele é assim, 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 então ele tem tais atributos. Nós podemos executar alguns tipos de operações em relação aos objetos, no seu próprio objeto, geralmente, né, para com outros objetos, nessa interação de um objeto com outro objeto. As operações podem ser construtoras, né, então gera um novo objeto. Eu pego o objeto cliente e mando instanciar na memória um outro objeto, um objeto fornecedores, por exemplo. Eu posso fazer isso. E o que é essa palavra instanciar na memória? Essa palavra confunde um pouco. Né? Instanciar na memória é carregar na memória. Né? Por exemplo, quando eu estou trabalhando lá no Word, eu tenho um arquivinho Word. Como é que funciona para ler esse arquivo? Primeiro, ele está no HD, eu mando abrir, ele é carregado na memória RAM e depois é mostrado na tela para mim. Com os objetos não é diferente. Para você trabalhar com o objeto, ele está em código. Eu vou pegar o exemplo do Java, né, que é o mais natural para mim. Eu tenho lá um código Java, aquilo é uma classe. Quando está escrito no código, quando está no código, eu não carreguei na memória ainda, eu chamo de classe. Quando eu carrego isso na memória, eu passo a chamar isso de objeto. Então, qual a diferença de uma classe para um objeto? Um instante. Né? Se está carregado na memória, eu chamo de objeto. Se não está carregado na memória, eu chamo de classe. Então, o que é instanciar uma classe? É transformar uma classe em objeto. Ou, em palavras mais simples, né? Pegar uma classe e mandar carregar ela na memória. Quando ela está carregada na memória e pronta para ser usada, eu consigo usar os métodos dela, acessar os métodos e mandar executar os métodos, aí eu passo a chamar isso de objeto. Então, a essa operação, né, de pegar uma classe e carregar ela na memória, nós chamamos de operação construtora. Existem operações que nós chamamos de seletoras. Né? Do objeto, por exemplo, eu tenho um objeto cliente e eu tenho um objeto fornecedores. Eu posso, deste objeto, ir lá no objeto fornecedores e pegar o valor de atributos. Lá, vamos pegar um exemplo de um sistema de engenharia. Né? Engenharia tem matemática tem aquele número π, 3.1416, aquele número maluco lá. E aquele número é usado para um monte de cálculos aritméticos, geométricos, enfim. Então, em um monte de pontos do meu sistema, eu preciso daquele número. Eu não preciso ter aquele número em tudo quanto é lugar. Eu deixo num determinado objeto, quando eu preciso eu vou lá e pego esse número e trago para cá. Ele continua lá armazenado dentro do objeto, mas eu trago para cá, para um outro objeto, para trabalhar, para fazer meus cálculos matemáticos. Então, é o que nós chamamos de operação seletora. Eu fui lá e recuperei um dado que estava guardado lá, peguei para utilizar esse dado. Tem operações que nós chamamos de modificadoras. Né? Quando eu vou lá e altero, né, esse dado de um objeto, eu aciono um método de outro objeto para fazer a alteração desse dado que está dentro do outro objeto. Esse tipo de operação modificadora, por exemplo, no caso do número π, eu posso criar essas operações modificadoras ou não.
Então, no caso do número π, é interessante não criar, né? Porque eu não quero que ninguém vá lá e mude o número do π, porque se mudar vai dar um rolo desgraçado no meu sistema de engenharia, né? Vai dar tudo errado. Então, essas operações modificadoras, você não é obrigado a criá-las. Você cria se você precisar. E tem casos que você não deve criar, como é o caso do número π, para não estragar, né, esse número que está guardado lá. E operações destrutoras, né, uma vez que eu instanciei, né, carreguei uma classe na memória, transformei isso no objeto, instanciei uma classe. Eu usei esse objeto, fiz o que tinha que fazer, eu preciso uma hora limpar essa memória. Né? Eu vou lá e tiro do ar, tiro da memória esse objeto que eu não vou usar mais. Temos várias situações que alavancaram, né, o uso da orientação objeto. A orientação objeto vem desde meados da década de 60, mas de 70 para cá é que isso, né, começou a ser utilizado mais. A orientação objeto, na verdade, ela surgiu numa linguagem chamada Simula, e essa linguagem tinha o intuito de simular a vida real, coisas da vida real, objetos da vida real, e só que essa linguagem não foi para frente, mas o conceito da orientação objeto que tinha, o conceito de simular, né, não tinha nem esse nome, orientação objeto, foi observado por estudiosos da área, por mestres, doutores, PhDs, né, e pesquisadores da área, e esses pesquisadores levaram adiante e desenvolveram essa técnica. Né? Algumas das situações aí que alavancaram o uso da orientação a objeto: a evolução tecnológica, processamento distribuído, tecnologia client-server, internet, linguagens criadas especificamente para a orientação a objeto, como é o caso do Java. O Java é totalmente orientado a objeto. Aplicações web, que também, por exemplo, PHP hoje é orientado a objeto. A orientação a objeto hoje é parâmetro, né? Ela é pré-requisito, melhor dizendo, para tudo quanto é linguagem orientada a objeto. Né? Então, as linguagens novas que estão surgindo, linguagens antigas que não eram, estão virando, né? Estão migrando para a orientação a objeto. O VB, ele é orientado a objeto, mas é uma das poucas linguagens que ainda permite que você programe não orientado a objetos, mas a maioria já não permite mais. A ideia da orientação a objeto é realmente proporcionar uma ideia de simplicidade. Aí você tem os objetos e você vai interagir uns objetos com outros através de mensagens. A gente chama isso de mensagens. Né? Então, do objeto cliente eu consigo acionar o método que está no objeto fornecedor, né? Que de repente é um método que eu criei lá que serve tanto para cliente quanto para fornecedor. E aí, um exemplo clássico, eu crio um objeto chamado cadastro e eu crio um método cadastrar. Abaixo desse objeto cadastro eu crio um objeto clientes e objeto funcionários. Você precisa cadastrar clientes, você precisa cadastrar funcionários também. Então, esse método cadastrar ele pode ser utilizado tanto pelo objeto fornecedores, aliás, pelo objeto clientes e pelo objeto funcionários. Num ambiente que nós chamamos de ambiente pai e filho. Vocês viram isso na modelagem de dados como generalização e especialização. Eu criei lá um objeto mais genérico, né, e eu crio meus objetos mais específicos ligados a esse objeto mais genérico, meu objeto pai. E aí os filhos, normalmente assim, os filhos herdam dos pais. Né? Você pode herdar dívida, não interessa, alguma coisa você herdou. E aí o que acontece? Você pode usar um método cadastrar para fazer o cadastro tanto de clientes quanto o cadastro de funcionários. Então você tem um reaproveitamento de código. Né? E aí o objeto, tanto o emissor quanto o receptor seria o cadastro, o objeto cadastro, e o emissor seria o objeto funcionário, né? Eles têm lá os atributos que, por exemplo, se eu vou fazer um cadastro de funcionários, eu pego aqui o objeto funcionários e mando lá para o objeto cadastro os dados do funcionário. Então eu tenho que mandar sempre esses atributos, né, que a gente chamava de parâmetros, agora a gente passa a chamar de atributos, né, para acionar um método lá do cadastrar, do objeto cadastro, que eu chamava de funcionalidade, que agora eu passo a chamar de método, vai fazer o cadastro do meu funcionário e vai retornar para o objeto funcionário: olha, beleza, cadastro efetuado com sucesso.
existem 4 pilares aí da orientação a objeto, né? Abstração, que é o que eu conversei com você agora há pouco, né? Sobre aquela história de poder que nós temos de abstrair dos objetos os seus atributos e métodos. Esse poder nós chamamos de abstração. A herança, que eu comentei agora sobre a história do objeto funcionários, eu consegui usar o método cadastrar, que não é dele. O método é do objeto cadastro. Então eu posso dizer o seguinte, que o objeto funcionário herdou do objeto cadastro o método cadastrar. Então eu não precisei reescrever esse método aqui dentro do objeto funcionário, né? Digamos que lá no objeto cadastro, o método cadastrar tem, sei lá, 20 mil linhas, né? Eu não preciso reescrever essas 20 mil linhas no meu objeto funcionário, porque eu simplesmente uso um método que já existe lá. Eu passo para lá, para o outro objeto, os dados os atributos que eu preciso, né, para ele fazer o cadastro, para ele conseguir fazer o cadastro, e ele faz para mim e retorna só o resultado. Eu não preciso reescrever. Então, é um grande reaproveitamento de código, né? A esse tipo de situação, nós chamamos de herança. O encapsulamento, né? Quando você consegue proteger um dado, por exemplo, aquela história do sistema de engenharia que tem o número π. O número π, eu posso declarar ele lá no sistema de engenharia lá como um número escondido, né? Nós chamamos de modificadores de acesso. Eu coloco lá private private float p, né? Eu estou pegando o exemplo do Java. No Java você declara quando você precisa de colocar pontos, essas coisas, você tem que usar float, né? Então private float p. Digamos que eu estou criando um atributo chamado p lá numa classe qualquer lá no meu sistema de engenharia. Quando eu declaro com a palavra private antes, privativo, eu escondo esse dado. O encapsulamento protege o dado, né? Você não deixa que esse dado seja alterado ou visível de qualquer lugar. Quando você declara como privativo, ele só é visível dentro da própria classe. E o encapsulamento tem vários níveis, né? Então, de acordo com o modificador de acesso que eu coloco, ele pode ser mais escondido ou menos escondido. Tem private, tem protector, default e por aí vai. Isso aí é uma aula de visibilidade de escopo, é outra aula. E polimorfismo, que é a união, né, dessas... Na verdade, no polimorfismo você pode colocar tudo dentro. No polimorfismo você tem uma classe pai, uma classe filho, e de acordo com o atributo que chega na classe pai, num método que nós chamamos de método polimórfico, um método que está dentro da classe pai, ele vai chamar objetos diferentes. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Eu tenho um objeto chamado operação matemática. A operação matemática, eu crio um objeto soma, um objeto subtração, um objeto divisão. Na classe operação matemática, eu crio lá um método chamado calcular. Né? Esse método é o que nós chamamos de método, classe polimórfica, né? Método polimórfico. Porque esse método calcular ele espera 3 atributos. Os 2 valores, para fazer o cálculo, e um terceiro, que é que tipo de cálculo. Né? Então, por exemplo, se eu passar 5 e soma dos atributos do método calcular, esses atributos ele vai instanciar na memória o objeto soma, vai fazer o cálculo da soma e vai retornar para esse objeto operação matemática o resultado da soma. Se eu passar 2 valores, 5, vai retornar 10. Né? Se eu colocar lá 3 atributos, 5, 5 e subtração, em vez de ele instanciar o objeto soma, ele vai instanciar o objeto subtração na memória, vai fazer a subtração e vai devolver o resultado, vai devolver 0. Né? E assim por diante. Então, a esse ambiente que você monta, nós chamamos de ambiente de polimorfismo. Né? Porque o método, o objeto polimórfico, ele tem um método polimórfico, objeto, e esse método polimórfico ele tem a capacidade, de acordo com aquele atributo que você passa, de carregar na memória aquele objeto, instanciar na memória aquele objeto para fazer aquilo que você solicitou lá nesse terceiro
atributo que você passou. Como é que você faria isso antes, né, da orientação do objeto? Ia ter um monte de if, else if, select case, né? Você ia ter que colocar um monte de estruturas de decisão para que isso funcionasse. Agora não, agora com a orientação objeto funciona um pouco de forma diferente. Então, recapitulando aqui, abstração e encapsulamento. Né? Abstração é a capacidade que nós temos de abstrair, né, de objetos os seus atributos e métodos. E essas características, né, são abstração, encapsulamento, modalidade e hierarquia. Então temos aí algumas características em relação à abstração. Como é que nós representamos essas abstrações? Né? Os objetos, né? Eles têm as suas funcionalidades, ou seja, os seus métodos, né? E nós representamos um bonequinho aqui e a seta apontando, né, para o objeto. Né? O João dirige o carro, né? Então o João é objeto, o carro é objeto e aqui eu tenho um método dirigir e assim por diante. Então um objeto ele se distingue, né, de todos os objetos porque ele tem um atributo identificador. Então um atributo lá que identifica um determinado objeto. A abstração ela descreve as características visíveis do objeto, tem como foco no comportamento observável do objeto, mas não descreve como ele deve ser desenvolvido ou como ele funciona. Quando você descreve um objeto, você fala para ele, olha, esse objeto vai ter tais e tais atributos e ele vai ter tais métodos. Como é que vai ser a parte interna de cada método, a lógica de programação de cada método? Não. Isso não é descrito na abstração. Na verdade, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Quando você cria o diagrama de classes e passa isso para um desenvolvedor, né, o diagrama de classes mais os casos de uso, os casos de uso documentam, né, a regra de negócios. E o diagrama de classe, né, tem aí a estrutura de como é que vai ficar o seu sistema, né? Como é que a arquitetura do seu sistema. Cabe ao desenvolvedor, através desses diagramas e de outros diagramas também, né, olhar nos casos de uso e saber o que vai dentro de cada classe, de acordo com cada método, né, o que cada método tem que fazer, através da descrição que você passou para ele do diagrama de classes, da regra de negócio que está nos casos de uso e de outros diagramas. A abstração pode ser de três tipos. A procedimental, né, uma sequência de instruções designadas que tem uma função específica e limitada, tem uma sequência de instruções lá. De dados, uma coleção designada de dados que descrevem um objeto de dados. E de controle, implica um mecanismo de controle do programa sem especificar, né, detalhes internos. Do que se trata é o encapsulamento, né, o processo utilizado para esconder todos os detalhes de um objeto que não contribuem para as suas características essenciais. Então, tem determinados atributos e métodos que não são necessários para que o objeto funcione, né? São casos específicos. Vou pegar um exemplo de um sistema de RH. Eu tenho lá um objeto do RH e eu tenho um método chamado dar aumento. Eu não preciso que esse método fique visível para todo mundo. Então, na hora de declarar esse método, eu coloco algum modificador de acesso para que ele fique escondido lá. Só quem tem que saber e que tem que conhecer esse método tem acesso a ele. Não é todo mundo do sistema que tem acesso. Se eu tentar instanciar, eu posso até instanciar aquele objeto que tem aquele método, mas ele não é acessível para ser utilizado. Então, o encapsulamento protege o dado. Processo de identificação dos elementos de uma abstração que constituem sua estrutura de comportamento, né? Técnica utilizada para proteger informações, ocultar o que não é essencial. Então, aquilo que não é essencial não deve ficar visível. Tem situações em que tem dados que são sigilosos, né? E não devem ficar visíveis. Somente para aquelas pessoas que realmente têm acesso, que têm a documentação e que têm acesso
a fazer acesso àquele determinado dado. Quando você tem um objeto, você pode criar o que nós chamamos de interfaces, né? As interfaces do objeto declaram todas as operações permitidas pelo objeto. Então, através da interface, você sabe o que você pode e o que você não pode fazer com esse objeto. Todo o acesso aos dados do objeto é feito por meio da chamada de uma operação de sua interface. Então, você tem a interface, tem várias operações lá, e você pode chamar várias dessas operações. As operações são os métodos, né? Você tem vários métodos em relação às operações. Vantagens, né, de você encapsular, de você esconder os dados dentro de dados ou até métodos, né, atributos ou métodos dentro de um objeto. Você protege os atributos dos objetos de terem seus valores corrompidos por outros objetos, que é aquela história do número pi que eu falei para vocês. Independência, escondendo seus atributos, um objeto protege outros objetos de compilações de dependência de sua estrutura interna. Então, quando eu escondo um atributo, eu estou protegendo, né, esses atributos de outros objetos de alguma alteração, adulteração. Né? Eles ficam independentes, são atributos independentes, não dependem de outros objetos. Eu tenho atributos, né, atributos declarados privativamente, né, então se eles são privativos só dá para enxergar dentro desse próprio objeto. E eu tenho métodos públicos. Quando eu crio métodos públicos, é mais ou menos como na língua portuguesa. Toda regra pode ter uma exceção. Né? Quando eu crio um método público, eu não tenho acesso ao atributo, mas através do método, o método é público e o método vai lá no atributo e pode alterá-lo, se eu permitir isso, né? Se eu criar um método que faz alteração, ou simplesmente pode pegar esse atributo e trazer esse atributo para outro objeto. De fora de outro objeto eu acesso esse atributo público, né? Eu não tenho acesso ao atributo, mas eu tenho esse método público. Eu não tenho acesso ao atributo, mas eu tenho acesso ao método. Eu acesso o método vai lá e pega o atributo e me manda, né, esse atributo de volta. Então, tem um exemplo aqui, né? Eu tenho um método chamado depositar, um método sacar e um método só para pegar o saldo. E os atributos estão aqui encapsulados, né, dentro do meu objeto. Com esse atributo aqui, depositar, eu vou conseguir alterar o valor do saldo, por exemplo. Com esse sacar, eu também vou conseguir alterar. E com esse método saldo, get saldo, eu só vou conseguir pegar o saldo, né, que está lá, informar de quanto eu tenho de saldo, mas eu não consigo alterar esse saldo. Então, dependendo do atributo que você tem, né, do método público que você tem, você pode fazer alterações. Se eu não quisesse que esse saldo fosse alterado de jeito nenhum, era só não criar o método depositar ou não criar o método sacar. Pronto, eu não ia ter como acessar esse atributo saldo, só ia conseguir visualizar através do método getSaldo. Então, o nível de encapsulamento depende do que você faz dentro do seu método. Ele pode estar mais encapsulado ou menos encapsulado. Né? Modularidade e hierarquia. Né? Um software é geralmente desenvolvido hoje em módulos. Né? Isso facilita uma série de situações aí. Ultimamente o pessoal tem até disponibilizado, né, esses módulos como serviços na web. Então eu transformo uma determinada funcionalidade, um determinado módulo do meu sistema, porque ele foi modularizado, né, ele foi construído em módulos, e eu tenho condições de fazer isso facilmente, e jogo isso para a web e começo a vender esse serviço até para fora da minha empresa, para outras situações. Então tem bastante gente trabalhando assim, ganhando dinheiro com isso. Né? Modularidade, né? O software é desenvolvido em módulos, esses módulos são integrados para atender os requisitos do sistema. Vou pegar como exemplo sistemas de ERP, né? Microsiga, SAP, eles têm lá vários módulos. Módulo de RH, módulo de logística, módulo de marketing e por aí vai. Todos eles estão integrados e trabalhando com base de dados centralizada. Então o vendedor vai lá sai para vender alguma coisa, né? Ele faz a venda, ele já entra pela intranet,
lança que ele vendeu lá, sei lá, digamos que eu sou uma empresa que vende latinha de massa de tomate, né? A latinha, a minha empresa compra tomate, processa esse tomate, compra a latinha, né, de um outro fornecedor, compra o papel, né, e aí embrulha esse papel na latinha e coloca o tomate que foi processado dentro da lata, fecha e coloca nas caixas e entrega. Né? Meu trabalho é esse. Todo esse processo, quando o meu vendedor vai lá e vende, sei lá, 5.000 latinhas de massa de tomate, quando essa venda cai, entra na intranet, né? Essa venda cai na minha base de dados, o pessoal da logística já está sabendo que vai sair 5.000 latinhas de massa de tomate, então já vai colocando isso nos caminhões, né? Isso é tudo online, real time, já começa a colocar isso nos caminhões, o pessoal da logística já sabe que vai sair 5.000 latinhas do estoque, já manda vir o fornecedor entregar mais 5.000 latinhas para repor aquele estoque. Então a empresa gira toda em volta daquela venda que foi feita. Então, essa modularidade, né, em sistema de RP, permite que hoje nós trabalhemos assim. Antigamente o cara fazia a venda no papel, ele pegava o papel no final do dia, o cara ia levar, enfim, né, a coisa bem mais lenta. Né? Hoje em dia tudo online e real time. Quando temos um problema complexo e resolvemos por partes, ele se torna mais fácil de resolver. Então tem lá um abacaxi gigante, né, para resolver, um sistema enorme para fazer, eu divido isso em módulos, eu vou, né, resolvendo módulo por módulo, isso fica muito mais fácil também. Isso traz maior clareza e compreensão. Ao final, né, você tem um sistema completo, separado por módulos. Modalidade é a propriedade de um sistema de ser decomposto em um conjunto de módulos coesivos e logicamente relacionados. Então, coesos, né, mas obviamente relacionados. Para que a modalidade funcione adequadamente, ela deve ter as seguintes características: capacidade de decomposição, então facilidade com que um método de projeto auxilia o projetista a decompor um grande problema em subproblemas mais fáceis de serem resolvidos. Eu consigo decompor, eu preciso ter essa capacidade, essa possibilidade de decompor esse sistema em vários módulos. Em relação ainda à capacidade de composição, grau em que um método de projeto garante que os componentes de programa, uma vez projetados e construídos, possam ser reutilizados para criar outros sistemas. Então, a decomposição ela melhora o reaproveitamento de código, né? Quanto mais decomposto, melhor, porque eu consigo, essas pequenas partes elas podem ser reaproveitadas na construção, né, de outros sistemas. Isso tem muito a ver com a área de qualidade, né, engenharia de software. Uma vez que eu fiz um sistema, eu decompus, né, o máximo que eu pude, e eu tenho uma parte ali do sistema, né, que eu vou usar em outro sistema, né? Eu consigo usar, eu vou agora estou fazendo outro sistema, eu consigo usar. Aquele pedaço já foi utilizado, sei lá, o sistema está rodando há 5 anos. Eu gastei lá atrás 200 horas de teste para aquele pedaço do sistema. Eu preciso gastar as mesmas 200 horas para usar aquele pedaço em outro sistema? Não, eu gastei 200 horas. Está rodando há 5 anos, não deu pau? Eu gasto 10, 20 horas para fazer uns testes básicos no outro sistema e boto para rodar. Então, quando eu reduzo o meu tempo de desenvolvimento do sistema, qualidade de software é um termo abrangente, não é só entregar no prazo e funcionando. Entregar no menor prazo e com a melhor qualidade possível. Né? Então, quando eu reduzo o meu tempo de desenvolvimento, eu estou, por conta desse reaproveitamento de código, eu estou melhorando a qualidade das minhas aplicações. Compreensibilidade, a facilidade com que um componente pode ser entendido sem referência a outras informações e outros módulos. Né? A individualidade de cada módulo. Eu não preciso entender vários módulos para entender aquele módulo que foi criado. Continuidade, a capacidade de fazer pequenas mudanças em um programa e fazer com que essas mudanças se manifestem como correspondentes alterações em apenas um ou poucos módulos. Né? Eu tenho um problema para resolver, eu não preciso mexer em um monte de módulos. Não, eu mexo em um módulo, no máximo em 2, né? E como aquilo está bem modularizado, eu não preciso mexer em muita coisa, não. Eu mexo só naqueles módulos específicos. Quando o sistema está modularizado, ele tem uma certa proteção, né? Porque
Se acontece algum problema num determinado módulo, isso não afeta outros módulos. Há uma hierarquia, né? Geralmente você tem lá um módulo e abaixo desse módulo você tem as determinadas funções, né? Uma graduação ou ordenação de abstrações. Quando você cria uma hierarquia, você tem maior detalhamento, né, desses níveis. Né? Uma forma de, através de diversos níveis de refinamento, baixar a abstração inicial de um sistema de maneira que mais e mais detalhes sejam incorporados. Então você vai baixando esse nível até um nível de detalhamento maior. Pode-se tomar conhecimento do funcionamento do sistema até chegar ao nível dos métodos que serão mais utilizados. Então a orientação a objeto ela é ideal, né, para... Quais são os benefícios aí? Ideal para sistemas que pretendem evoluir com o tempo e é natural. É um modelo maleável, é portável, você pode, hoje em dia com essas linguagens novas, você tem a portabilidade para tudo quanto é plataforma. Os princípios como encapsulamento e modularidade permitem maior facilidade arquitetural em sistemas que possuem manutenção constante. Vou falar um pouquinho da UML, né, Unified Model Language. Na verdade, o que acontecia era que cada empresa documentava os seus sistemas de um formato diferente. E isso, obviamente, gerava uma confusão. Né? Você chegava na empresa e você tinha que, né, entender como é que aqueles caras documentam aquele sistema. Hoje não. Hoje é uma padronização. Então, se eu for lá para os Estados Unidos, para o Japão, não interessa. Todo mundo tem que documentar o sistema usando o ML. Eu tenho 14, 12 diagramas e os sistemas são documentados usando o ML. Quais são as vantagens de documentar? Inúmeras. Né? Você tem, por exemplo, eu preciso tirar um componente da equipe e colocar para outra equipe, não tem problema. O que ele fez está documentado. O cara que chega vai pegar a documentação, vai dar uma olhada. Você vai trabalhar em outra empresa, você chega lá, a primeira coisa que você vai fazer, eles vão te mostrar o ML para ver como é que o sistema funciona e aí você começa a trabalhar com isso. Então, não se trata de uma metodologia, mas sim de uma linguagem de modelagem, uma linguagem através de símbolos, através de simbologia, através de diagramas. O objetivo é promover a comunicação por meio de diagramas que pretendem, de forma simples, permitir aos envolvidos do projeto um melhor entendimento do que se deseja. Então, é para entender melhor como é que o sistema funciona e também você acaba pensando, né, como é que o sistema vai funcionar. Você põe no papel antes de sair desenvolvendo o sistema. Então você acaba, né, elaborando algo melhor, né, porque você pensou um pouco mais de como é que seria o funcionamento do sistema. Por meio de seus diversos diagramas, a discussão e visualização das ideias se tornam mais coerentes, trazendo a solução mais rapidamente. Acaba gerando aí uma discussão. Né? Com o ML nós podemos mostrar aí as fronteiras do sistema, até onde vai o meu sistema, né? Representar a estrutura, modelar o comportamento, revelar como é que vai ser a arquitetura, como é que vai ser a implementação, funcionalidades, enfim, e por aí vai. Em relação ao diagrama de classes. Uma classe é uma descrição de um tipo de objeto, todos os objetos são instâncias de uma classe, a gente já comentou isso anteriormente. E toda classe tem objetos, aliás, atributos e métodos. Esses objetos, né, podem ser instanciados. O que é uma instância de um objeto? É uma classe que foi carregada na memória. Né? O objeto foi instanciado na memória. A classe deixou de ser classe e a gente passa a chamar isso de objeto. Tem objetos que nós chamamos do mundo real, objetos que são abstratos. Uma classe pode ser descrita como um objeto em qualquer tipo de sistema. Então, né, o mundo real pode ser descrito como uma coleção de objetos, né, então, são vários objetos, todo objeto tem seus atributos e métodos. Quando nós criamos a interface da classe, ela pode ser pública, protegida ou privada. É aquela história da implementação do encapsulamento. Quando você cria isso,
você está implementando encapsulamento, o conceito de encapsulamento da orientação objeto. Para pública, nós usamos o sinal de mais, protegida, o cerquinha, né, o sustenido para quem é da música, e para privada, o tracinho. Né? A protected, né, seria a mais encapsulamento, né, maior. Né? Então, um nível de encapsulamento maior. Então, pública, uma declaração que forma parte da interface de uma classe e é visível para todos os clientes que são habilitados para isso. É a casa da mãe Joana, uma classe pública, uma interface pública, você enxerga em tudo quanto é lugar do sistema. Protegida, uma declaração que forma parte da interface de uma classe, mas não é visível para quaisquer outras classes, exceto sua subclasse. Então, protegida, né? É o famoso protected, você enxerga na classe e em sua subclasse, desde que elas estejam dentro do mesmo pacote. E a private, né, que é o nível mais alto de encapsulamento, uma declaração que forma parte da interface de uma classe, mas não é visível para quaisquer outras classes. Se você criar uma interface e declará-la como private, né, privativa, você não vai conseguir enxergar isso em outra nada, né, somente naquela classe mesmo. Classificação é uma operação que divide uma ou mais categorias, né, classes, indivíduos dentro de um domínio. Então você classifica suas classes, suas operações. Instanciação é uma operação que evidencia um indivíduo, um objeto que pertence a uma categoria. Então, instanciação, né, novamente, é a carga na memória. Classificação e instanciação são operações opostas. Quando se une vários indivíduos em uma categoria, é uma classificação. Quando se pega um único indivíduo da categoria, é uma instanciação. Então, eu posso ter vários objetos, várias classes, e aí pego a classificação. Eu agrupei. Né? Agora, quando eu pego um determinado indivíduo, né, carrego isso na memória, instancio isso na memória, aí eu chamo de instanciação. Aqui um exemplo, ele pegou o objeto, aliás, a classe carros, e carregou os dados de uma SpaceFox e carregou na memória. Então, instanciou uma SpaceFox, da classe carros instanciou uma classe chamada NewCivic, e da classe carros instanciou mais uma classe chamada Aircross. Classes abstratas são aquelas classes, né, classes usadas para organizar a estrutura que não são instanciadas. Né? Na verdade, essas classes não precisam ser instanciadas quando são classes abstratas, aquelas classes mais genéricas. Elas têm uma outra forma de trabalhar. Define um conjunto mínimo de atributos e métodos virtuais que deverão ser implementados pelas subclasses, por aquelas especificações. Né? A gente tem a generalização de suas especificações. Sugere uma técnica de design e muitas vezes aumenta a clareza da modelagem. Fica melhor estruturado. Né? Uma classe abstrata provê organização, não possui instâncias, né, possui uma ou mais. Você instancia, na verdade, as generalizações, você não instancia a classe genérica. Possui uma ou mais operações abstratas, possui subclasses que implementam essas operações. As subclasses é que são instanciadas. Uma operação abstrata só determina a existência de um comportamento não definido, indo uma implementação. Herança e polimorfismo. Né? A herança, né? O compartilhamento de atributos e operações entre classes com base em um relacionamento hierárquico. Né? Então eu posso herdar de uma outra classe um método, eu não preciso reescrever um método na minha classe, posso herdar da outra classe. Cada subclasse herda todas as propriedades da superclasse e acrescenta suas próprias e exclusivas características. Então, é aquela história, os filhos sempre herdam dos pais, a gente chama isso de superclasse e subclasse também, tem vários nomes para a mesma situação aí. E as subclasses herdam das superclasses, permitindo assim a reutilização de especificações comuns, né, atributos que são comuns, métodos que são comuns às duas, então você pode reutilizar, você não precisa reescrever. Tem aqui um exemplo, né, foi criada uma classe mais genérica, digamos assim, né, uma superclasse chamada pessoa, né, o tema é geralmente algo mais genérico, né, mais abrangente, e aí abaixo dela, as subclasses, uma classe chamada pessoa física e outra pessoa jurídica. Né. Aquilo que é comum a essas duas classes fica lá na superclasse, aquilo que é específico fica
nas classes específicas. Isso é feito também em banco de dados, lá a gente chama de generalização e especialização. Relacionamentos entre classes com ênfase no conceito de herança. As classes podem possuir relacionamentos entre si, né? Então, de uma classe eu chamo o método de outra classe. Esses relacionamentos modelam uma conexão física existente entre os objetos das classes indicadas no relacionamento. Então isso tem que estar apontado no diagrama de classe. Generalização e especialização. Um relacionamento desse tipo indica um tipo de herança entre as classes relacionadas. As especializações herdam os métodos e atributos da generalização. Generalização, o ato de definir uma classe que irá conter as características e o comportamento que outras classes possuem em comum. Então, abaixo dessa classe, as classes, os objetos que possuem comportamento em comum. Especialização, o ato de definir uma classe que, além de herdar as características e o comportamento da superclasse, ainda possui outras características que são suas especialidades. Somente ela tem. Ela pode herdar, né, os métodos e atributos da superclasse, mas também você pode criar outros métodos específicos dela dentro das especializações. Uma subclasse herda a estrutura de dados e métodos de sua superclasse, mas pode também adicionar novos métodos, estender a estrutura de dados e definir a implementação de métodos já existentes e por aí vai. Uma superclasse propicia a funcionalidade que é comum a todas as suas subclasses, enquanto que uma subclasse proporciona a funcionalidade adicional que especializa seu comportamento. Então, resumindo, né, as subclasses, né, as classes filhas, né, elas têm a herança, né, elas herdam das classes pai, as superclasses, os seus métodos e atributos e podem também criar os seus próprios métodos, o seu próprio comportamento. Né, ela tem aí seus comportamentos específicos. Então, de baixo para cima, né, a generalização, e de cima para baixo, a especialização. A herança pode ser simples, quando uma subclasse herda características de uma única superclasse. Então tem duas subclasses aqui, né, a pessoa física e a pessoa jurídica herdando da classe pessoa, né, todos esses atributos aqui, porque eles são comuns, né, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E tem essa situação aqui que é a herança múltipla, que nós chamamos, quando uma classe é definida a partir de duas ou mais superclasses. Então, nesse caso aqui, ó, essas classes, elas, olhando de baixo para cima aqui, nós podemos chamar elas de superclasses, porque a classe veículo anfíbio está herdando rodas da classe veículo terrestre e leme, né, da classe veículo aquático. A esse tipo de herança, de duas superclasses para uma subclasse, nós chamamos de herança múltipla. Polimorfismo. Os métodos de uma classe podem ser declarados com os mesmos nomes, enquanto suas chamadas passam a ser distintas pelos seus parâmetros de retorno, consistindo no número de seus argumentos e de seus tipos de valores de retorno. Então, eu tenho uma superclasse, que ela tem um método polimórfico, de acordo com o método de acordo com o que ela receber no método, ela pode tomar uma atitude de instanciar um ou outro objeto, o objeto que ela necessita de acordo com o atributo que ela recebeu, por exemplo, né, no seu método polimórfico. Em orientação a objetos, polimorfismo significa que diferentes tipos de objetos podem responder a uma mesma mensagem de maneiras diferentes. Então, eu passei uma mensagem para ela, acionei o método da superclasse, e aí esse acionamento do método nós chamamos de mensagem também. Né? Esse acionamento do método, ela pode chamar objetos diferentes, responder de forma diferente, de acordo com um determinado atributo que foi passado. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma classe chamada animal, que tivesse um método de emitir som, emitir som pode ser, eu posso instanciar o objeto cão ou o objeto gato. E aí eu passaria cão ou gato como atributo aqui nesse método emitir som para ele instanciar ou um objeto ou outro objeto. Dando um breve resumo aqui do que a gente comentou, né? Você tem a generalização e as especializações, as classes e superclasses, e aí a gente consegue trabalhar bastante com os conceitos de herança. O polimorfismo também, né? Você precisa ter uma classe que
tem esse conceito de pai e filho também, e no polimorfismo a sua classe tem que ter uma classe abstrata que vai ter um método polimórfico, e esse método vai instanciar um dos objetos de acordo com o que ela tem que fazer. Uma classe é um conjunto de objetos, né? Você pode ter aí uma mesma classe instanciada, né? Várias vezes gerando uma série de objetos da mesma classe. E encapsulamento, né? O encapsulamento protege o dado. Então você pode ter uma classe com atributos e métodos encapsulados. Relacionamento entre classes, né? Todo sistema é composto por elementos que são criados para organizar dados, os quais esses sistemas irão trabalhar. Então você tem aí um relacionamento entre as classes, e esse relacionamento é através desses métodos, através dessas mensagens, através dessas chamadas desses métodos. As classes podem estar relacionadas umas às outras de diversas formas. Existem vários tipos de relacionamentos. Relacionamentos de generalização e especialização, relacionamentos todo-parte, né, de composição ou agregação, e relacionamentos de associação. Em relação aos relacionamentos de generalização e especialização, eles proporcionam uma visão única das classes que compõem o relacionamento. Todo o conjunto compreendido entre a superclasse e as subclasses devem ser considerados como um único elemento. Então, para cada objeto criado na superclasse, um objeto correspondente que complementa o objeto da superclasse deve existir ao menos em uma subclasse. Você não vai criar uma generalização sem criar as especializações. Obviamente, se você criou uma generalização, crie também as suas especializações. Relacionamento todo-parte indica uma condição em que as instâncias de uma classe diferentes ou da mesma classe são combinadas para formar uma nova instância, né? De acordo com a dependência existente entre o objeto composto e os objetos compositores, o relacionamento pode ser chamado de composição ou agregação. Relacionamento todo-parte composição. Propriedade de uma classe formam instâncias a partir da reunião das características do comportamento de outras instâncias da mesma classe ou de classes diferentes, sendo que os componentes não possuem existência independente em relação ao composto, ou seja, a eliminação do composto afeta a existência dos elementos que o criaram. No caso da agregação, a existência é independente em relação ao composto, ou seja, a eliminação do composto não afeta a existência dos elementos que a criaram. Relacionamento de associação é uma conexão entre classes que indica também uma conexão entre os objetos de classes relacionadas. Há uma associação de uma classe com a outra. São sempre bidirecionais, né, e permitem uma visualização do número de objetos que podem ser associados. Todo relacionamento de tipo associação deve possuir um verbo que indica a associação que está sendo feita nesse momento: comprar, vender, cadastrar, enfim. Cardinalidade e multiplicidade, né? Isso já vem lá de banco de dados, né? Em geral, os relacionamentos entre as classes é necessário identificar e restringir o número de elementos que podem ser relacionados a uma quantidade máxima de elementos que você pode relacionar, ou até que você pode instanciar. Esse conceito é chamado de cardinalidade ou multiplicidade. Na OML nós temos a cardinalidade asterisco, que indica que podem existir vários objetos, ou nenhum. Para muitos, indica que existe no mínimo um objeto instanciado e no máximo muitos objetos. Mas não há um limite. N para N, o número de objetos que podem ser relacionados está entre o número N qualquer, inclusive, e o número M qualquer. Então há um intervalo especificado. E N indica que o número de objetos que pode ser relacionado em um número fixo, inteiro ou qualquer. Espero que você tenha apreciado essa aula. Revise o conteúdo, assista a aula novamente quantas vezes for necessário e consulte o material do AVA e para maiores esclarecimentos, consulte sempre o material do AVA e novamente reveja esta aula quantas vezes for necessário. Obrigado.